Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. E uma viúva insistia: faz-me justiça contra o meu adversário. Havia numa... O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me atormentando. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-lo esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nos acomodemos. Hoje a palavra de Deus quer nos reanimar na oração. Muitas vezes nós nos cansamos de rezar. Nós sempre ligamos a oração com alguma situação. Eu rezo porque estou precisando de um emprego. Eu rezo porque o meu pai, minha mãe, meu filho, minha sogra, meu cunhado está doente. Eu rezo porque preciso passar na faculdade. Eu rezo, então, nós sempre estamos trazendo a experiência de Deus e com Deus diante de alguma situação, diante de alguma necessidade. Mas Jesus hoje diz para nós que há de fato uma necessidade de rezar sempre, ou seja, está em comunhão com Deus sempre, ainda que seja por tantas outras situações, mas o que mais vale, o que mais importa é estar com essa disposição para rezar, para estar com Deus. Por isso nos encanta a primeira leitura, que aqui Israel está em uma guerra contra os amalecitas. Guerra é esta que, para proteger o seu território dos amalecitas, foram para a guerra.
Amados, todos nós temos uma guerra a enfrentar. Agora há pouco discutíamos rapidamente na porta da igreja sobre os temperamentos das pessoas, etc. E aí nós vimos o quanto nós temos pessoas de várias etapas de idade, de várias etapas, com uma angústia existencial. E a gente percebe, e o padre percebe o seguinte: a criança tem a fase dela, o adolescente tem a sua, o jovem vai ter a sua, o adulto vai ter a sua, chegamos à nossa idade, vamos ter a nossa. Cada fase tem as suas situações difíceis. Eu não quero nem chamar de crise da criança, crise do adolescente, crise dos jovens, não quero nem chamar de crise, mas são momentos. Porém, esses momentos precisam nos levar a uma experiência de autoconfiança no Senhor. E a partir desses momentos em que vivemos, em todas as fases da vida, em todas as fases da história da vida, nós precisamos perceber que as mãos estendidas para o Senhor nos leva e nos dá a força que necessitamos diante de diversas situações na nossa vida. E aqui mostra Moisés, e disse a Josué que indo para a luta, e diante daquela luta, Moisés cansa, estende a mão. Interessante aqui, é muito bonita essa passagem. Enquanto os filhos de Israel foram lá enfrentar os amalecitas, Moisés estende a mão, e quando Moisés estava com a mão estendida, o povo de Israel vencia a guerra. Quando as mãos de Moisés se cansavam, ou seja, baixavam, os amalecitas venciam. Então, Arão e Hur, que estava com o profeta Moisés, entende que a sintonia da oração de Moisés fariam vencer a guerra. É a nossa oração que faz vencer as nossas guerras. Guerras muitas vezes não provocadas por nós, muitas vezes não, mas é a nossa oração, é a nossa insistência. Embora estejamos com o joelho cheio de calo, mas nós dobramos o joelho. Embora nós estejamos com situações difíceis, mas nós enfrentamos tudo isso porque sabemos que a nossa força não vem de bens materiais. A nossa força vem do alto. E por isso nós rezamos, sem cessar. E vai nos dizer a segunda leitura da carta de São Paulo: permanece firme naquilo que representastes e aceitastes como verdade. Gente, nós precisamos estar firme na doutrina da nossa fé. Nós não podemos facilitar, nós não podemos esmorecer diante da nossa fé. Porque o mundo de hoje divulga, e com força, com muita força, quando um cristão cai, quando um cristão aconteça algo na vida dele que venha envergonhar a fé dele. O mundo divulga, mas o mundo não divulga o povo que vai dar comida para os irmãos de rua. O mundo não divulga
Um sacerdote que vai nas comunidades das mais perigosas e que estão lá e que moram lá. O mundo só divulga aquilo que é vergonhoso. Para o quê? Desanimar a doutrina, desanimar a nossa fé. E nós precisamos, segundo aqui nos fala São Paulo, estarmos firmes nas sagradas escrituras, na doutrina, na tradição da igreja, estarmos firmes para que o mundo não venha nos engolir com as guerras que é comum a eles. Por isso o evangelho de hoje, Jesus chama os seus discípulos e mostra para eles a necessidade de rezar. A necessidade, precisamos ter necessidade para rezar. Assim como temos necessidade de nos alimentarmos, precisamos ter necessidade de rezar. E aí ele conta uma parábola de uma viúva que certamente ia ao encontro do rei, mas era um rei, era um governante desgovernado, que não se preocupava com o povo, não se preocupava com ninguém, só pensava em si mesmo. E aí era um rei, um governante egoísta, porém era incomodado por aquela mulher. Talvez a expressão aqui não seja uma das mais adequadas da nossa cabeça, porque Jesus está dizendo que eu tenho que incomodar Deus. Ó, bate lá, fala com Ele. Falou com Ele hoje? Não falou? Fale. Falou quantas vezes ao dia? Não sei. Fale com Ele, apresente a Ele, diga para Ele o que você precisa. Aquilo que eu falava no início, as nossas orações são motivadas sempre por alguma situação. Porém, amados, acima de tudo, precisamos falar com Deus simplesmente porque o amamos. E não tem jeito, não tem jeito. Nós começamos a falar com Deus, daqui a pouco nós começamos a murmurar, nós começamos a mostrar, olha, está difícil isso, olha, isso aqui, eu não estou suportando isto. Olha, e é assim. Por isso o Padre ensina hoje, começa a sua oração louvando a Deus, glorificando a Deus, reconhecendo que Ele é o teu Deus, é o teu Senhor. Começa a oração agradecendo, louvando, bendizendo. E outras coisas, outras necessidades vão surgindo na sua oração, e é normal, é natural, é agradável a Deus. A necessidade de rezar. E Deus, amados irmãos, diz aqui o texto, vai nos conceder a graça, sim, porém no tempo dele, na hora dele, mas vai nos conceder a graça. Às vezes, amados irmãos, nós queremos isso e aquilo e não entendemos porque isso ou aquilo não veio. Mas como o passar do tempo nós vamos percebendo, puxa vida, puxa, eu estou de pé, isso aqui, eu não viajei para determinado lugar que eu sonhava viajar, porque eu precisava estar aqui, para esse momento da minha casa, da minha vida, eu precisava estar aqui. E aí vai mostrando que a sua oração não é vazia, ou seja, a sua oração não foi deixada de ser ouvida por Deus. E é verdade, é pura verdade. Deus não deixa de ouvir as nossas orações. Nós somos acelerados, apressados demais. E é natural, isso pertence a nós. A ansiedade
que as coisas aconteçam amanhã, que a coisa aconteça. Isso é natural. O padre também é assim. E todo mundo é assim. O padre também é assim. A gente pede a Deus e amanhã já teremos a graça e pronto, final. É assim que nós somos. Porém, a insistência da oração, ainda que você esteja cansado na fé, não cansado físico, que o padre diz, mas cansado de pedir. Estou cansado de pedir, estou cansado de rezar. E aqui, amados irmãos, tem um detalhe muito importante, que é a intercessão. O povo de Israel venceu a guerra porque Moisés intercedia pelo povo. E todos nós temos ou tivemos pessoas que intercederam por nós, como uma mãe. Quando o filho sai de casa, a mãe diz: Deus te abençoe. Ela já está pedindo a Deus para que você vá e você volte. Como um pai que ao sair para trabalhar reza pela sua casa, para que seus filhos, para que a sua casa seja protegida. O poder da intercessão é uma realidade. Nós oramos pelos filhos. Os nossos irmãos protestantes não acreditam na intercessão. Mas olha a contradição. Quando alguém diz assim: pastor, reza por mim. Ora, se você está pedindo alguém para rezar por você, você está pedindo alguém para interceder por você. Por que você não reza? Padre, reza por mim, padre. Reza pela minha casa, reza pelo meu filho, reza pelo meu emprego. É intercessão. A intercessão acontece constantemente na nossa vida. Ou eu estou intercedendo por alguém, ou alguém está intercedendo por mim. A oração de intercessão. Que hoje nós consigamos, absorvendo essa palavra de Deus, tenhamos disposição e coragem de todos os dias rezarmos com muito amor a Deus, iniciando sempre com um grande louvor ao nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,